E aí, pessoal, beleza? Bom, estamos falando sobre pilha TCP/IP e nesse vídeo a gente vai falar rapidamente sobre TCP e UDP, tá? O TCP e o UDP são os dois principais exemplos de protocolos na camada de transporte. Então, deixa eu mostrar novamente aqui aquele quadro que mostra os principais protocolos da pilha TCP/IP. E aí você pode observar que a gente tem a camada de transporte, que seria a camada 4, e a camada de rede, ou de interrede, que seria a camada 3. Então a gente vai estar falando sobre TCP e UDP. Voltando ao slide anterior. Desculpa. Slide errado. Agora estou no slide certo. Quais são as características do TCP? O TCP ele é um protocolo orientado à conexão. Então isso quer dizer que existe uma etapa inicial antes da transmissão efetiva dos dados que a gente chama de conexão, né? Quando uma conexão ela é aberta, né, isso quer dizer que os dois computadores ou os dois equipamentos que estão querendo trocar informação, querendo trocar pacotes, eles vão estabelecer um canal virtual que é o que a gente chama de conexão. Então, quando eu falo que um protocolo ele é orientado à conexão, isso quer dizer que esse protocolo ele precisa estabelecer esse canal virtual para que as informações, os dados sejam transmitidos, sejam recebidos ou sejam enviados, tá? E por que é que se faz necessário esse tipo de coisa, né? É muito simples. A conexão ela traz vantagens. Então, as principais vantagens e as principais características do TCP está exatamente associada com o fato de ele ser um protocolo orientado à conexão. Então, que vantagens são essas? A garantia da entrega dos pacotes, ou seja, eu consigo ter uma garantia de que um pacote que foi enviado, ele é recebido ou não, né, pelo destinatário. Eu tenho também a garantia de integridade dos pacotes, ou seja, ele consegue detectar se algum tipo de erro aconteceu na transmissão e inclusive corrigir alguns desses erros. Se for necessário, ele retransmite o pacote também. E a garantia de sequência dos pacotes, ou seja, a garantia de que o pacote ele vai estar sendo entregue em ordem, né? Imagina, essa questão da ordem é interessante porque muitas vezes a gente pode estar pensando que os pacotes são sempre enviados na mesma ordem. Na verdade, não acontece assim. Você pode estar acontecendo de o destinatário estar recebendo os pacotes em uma ordem aleatória, não necessariamente na ordem que o pacote foi enviado do remetente, né? Então, esse processo de sequenciamento, de colocar na sequência, né, ele é feito também pelo TCP. Bom, falamos do TCP. E o DP? O DP seria exatamente o oposto com relação à conexão. Então, o DP ele não é orientado à conexão, quer dizer que ele não estabelece uma conexão para poder transmitir um pacote UDP, né, uma informação enviada através de UDP, ela, a partir do momento que o remetente envia, não precisa estabelecer o canal, né, que é a conexão. Então, com isso, você deixa de ter algumas garantias que eu teria com o TCP e também outros protocolos orientados à conexão, que é a garantia da entrega, né, a questão da integridade e a questão da sequência dos pacotes. O UDP, opcionalmente, ele faz controle de erro, tá? Então, só uma observação aqui, né? Opcionalmente, ele faz controle de erro. Vamos tentar estabelecer, então, algumas características principais, né, do TCP
e do DP. Se o TCP ele é orientado à conexão, se ele tem essas garantias, ele é um protocolo, digamos assim, mais confiável e vai se adequar a um determinado tipo de comunicação. Imagina o seguinte, por exemplo, você está transmitindo uma imagem, né? É importante que você receba a imagem completa, todas as partes daquela imagem. Então, não faz sentido você utilizar um protocolo como o UDP para transmitir uma informação, como, por exemplo, uma imagem, que você precisa receber todas as partes dela. Tá? Existem, entretanto, algumas comunicações onde essa necessidade ela não existe. Vou dar um exemplo. A comunicação de voz sobre IP. Né? Se você perde um pedaço da voz que está sendo transmitida de uma parte para outra, isso não necessariamente é uma coisa fundamental. Então dá para continuar a conversa a partir dali. E o UDP também tem a característica de, com isso, ele ser mais ágil. Né? Ele gera um tamanho de pacote ligeiramente menor, porque o cabeçalho do UDP ele é menor, né? Mas principalmente ele é mais ágil. Como ele não garante, você não tem a etapa de estabelecimento da conexão, então ele consegue rapidamente enviar uma informação, né, com as desvantagens que a gente viu, tá certo?